Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Eu sou Décio Barros, advogado, criminalista e de direito de família. Hoje eu quero tratar um pouco mais a respeito do crime estupro de vulnerável, que infelizmente é cada vez mais recorrente e que destrói a nossa família, as nossas famílias, tá bom? Muito bem. No vídeo anterior, eu tratei dos aspectos legais da questão, ou seja, artigo 217-A, né? Reclusão de 8 a 15 anos, ok? Mas aí, após a gravação desse vídeo, ficou uma pergunta no ar. Doutor, como é que eu faço para saber que o meu filho, que a minha filha está sofrendo esse crime? E quem é que faz isso? Então ficaram essas duas perguntas. Como saber que a criança está sofrendo esse tipo de agressão? E como fazer para localizar o agente criminoso? É muito importante. Atenção, casais homo e heteroafetivos. Isso é muito importante. Eu desejo que esse vídeo alcance o maior número de famílias possível. Muito bem. Primeiro vamos falar da criança, tá bom? Muito bem. A criança emite diversos sinais quando algo não vai bem. Por exemplo, criança gosta muito de fazer desenho. Então, o que ela costuma retratar nos desenhos que ela faz? Né? Casinhas, o sol, árvores, né? Todo mundo que tem filho já viu isso. Todo mundo, certo? Muito bem. Criança que está alegre, que está feliz, né? Costuma usar as cores quentes nos seus desenhos. Por exemplo, verde, amarelo, azul claro, vermelho, aquele vermelho bem clarinho, né? Certo? Né? Cor de abóbora, certo? Muito bem. A criança que está triste, que está depressiva, costuma usar marrom, cinza, preto, certo? Costuma usar essas cores mais frias, porque retrata o estado emocional dela que não vai muito bem. Então, vale a atenção. Eu entendo que os casais trabalham, a mãe trabalha, o pai trabalha, os dois companheiros trabalham, as duas companheiras trabalham, porém, ainda assim, vale o melhor interesse da criança, a segurança da criança tem que ser uma prioridade na vida deste casal, seja homo, seja heteroafetivo, não importa. Colocou filho no mundo, adotou um filho, pegou um filho para adotar, a felicidade, a segurança dessa criança é essencial. O ECA é muito claro, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro quando diz: a criança tem direito a viver num lar feliz, num lar sadio, ok? Isso é muito importante, ok? Tá, muito bem. O que o casal tem que lembrar? Tem que lembrar que a escola, a professora principalmente, eu quero mandar um abraço para todos os professores e todas as professoras desse país. A professora, o professor é um aliado essencial, muito importante, ok? Para que esse mal possa ser identificado. A professora começa a notar que essa criança está depressiva, ela está retraída,
ela está retraída, ela se retrai, ela não participa das atividades, ela não brinca, ela não sorri. Então, vale perguntar para os professores, como está o meu filho? Professor, professora, como é que está meu filho? Como é que está minha filha? Né? É importante ir nas reuniões de pais e mestres. Vão nas reuniões de pais e mestres. Isso é muito importante, ok? Tá? Porque aí a professora vai dizer como está cada um. Como está cada um, ok? Então, quando a criança está sofrendo esse tipo de violência, ela fica retraída, ela fica depressiva, as notas dela, suas notas caem, o seu interesse nas atividades escolares caem, ok? Muito bem. O que acontece? Agora os sinais físicos, Primeiro vamos falar da criança. A criança, quando pode ser a criança masculina e feminina, um menino ou uma menina, ok? No caso de uma menina, ela as idades seria 5 anos, 4 anos, ok? 6 anos, certo? Muito bem. Então, essa menina, ela, a vagina dela, a vagininha dela ainda não apresenta a condição de ter uma relação sexual. Ok? Ela ainda não apresenta a elasticidade necessária para a relação sexual. Por isso, muitas vezes essa criança sofre sangramentos, tem que olhar a roupinha íntima dela, pode estar rasgada, ok? A roupinha íntima dela pode estar rasgada, ela pode estar com algum problema sexual, alguma doença venérea, algum odor. Existem várias doenças venéreas e essa criança pode estar com uma delas, certo? Então, ela pode ter medo de voltar para casa, medo, né, da escola retornar para casa, certo? Começa também, tem que observar se apareceu um brinquedo na mão dela que ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe de onde veio esse brinquedo, ok? Então, a criança começa a emitir sinais, o adolescente também começa a emitir sinais de que alguma coisa está errada. Houve uma modificação repentina e extrema, enorme no comportamento dela. Ela começa a ficar no quarto dela, encolhida, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém. Então é importante investigar, é importante investigar. Então o que o pai e a mãe devem fazer? Pergunte para essa criança o que está acontecendo, converse com essa criança, verifica se essa criança está com medo de uma determinada pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque na maior parte dos casos, o agressor é um membro da família, é um membro próximo da família, pode ser um tio, um primo mais velho, certo? Um primo mais velho, ou seja, alguém próximo dessa criança. Na maior parte das vezes, os abusos a uma criança acontecem por parte de alguém muito próximo, de dentro da família, certo? Ok? E quem é essa pessoa? Muito bem, para detectar essa pessoa, observe o seguinte: esse homem tem que ser um deformado, tem que ser uma pessoa portadora de alguma patologia psiquiátrica. Esse pedófilo tem que ser portador de um enorme mal psiquiátrico. E a partir do momento que é detectado o abuso, né? Lembre-se de uma coisa também em relação à criança, em relação aos sinais físicos, como nós vimos no vídeo anterior, né? Todo tipo de abuso sexual hoje é estupro. Né? Lembram-se disso? Passar a mão é estupro, o beijo forçado é estupro. Então, nem todo tipo de abuso sexual, né? Nem todo tipo de abuso deixa sinais.
Então, é muito importante investigar quando essa criança mostrar algum tipo de alteração. Aí, a partir do momento que existe um suspeito, esse adulto deve ser investigado, deve ser expedido um mandado de busca e apreensão ao computador dessa pessoa. Ao computador, normalmente o pedófilo tem em seu computador fotos de crianças, filmagens de adultos tendo relações sexuais com crianças. O histórico desse adulto deve ser investigado. Normalmente ele tem condutas anteriores em relação a crianças. Esse adulto deve ser investigado. Criança não deve ser inquirida, não deve ser interrogada pela atividade policial. O conselho tutelar deve ser acionado a partir do momento que a família detectou que essa criança está apresentando alguma coisa que pode significar algum tipo de abuso, ok? Então, essa criança tem que ser tem que ser encaminhada a um psicólogo, para que o psicólogo possa dar um diagnóstico a essa criança, para que o psicólogo possa dizer que realmente essa criança sofreu um trauma muito grande. Então, a pessoa que é suspeita, essa sim, deve ser inquirida, deve ser investigada, deve sofrer sabatina, deve passar por interrogatório. É muito importante, isso é muito importante. Lembre-se, a criança não deve passar por esse tipo de estresse. Por que isso? A criança costuma misturar muito fantasia com realidade. A criança mistura muito fantasia com realidade. Ok? Então, muitas vezes, quando ela sofre um interrogatório, ela pode misturar o que realmente aconteceu com fantasia da própria cabeça. Então, essa criança deve ser investigada por parte dos pais, por parte dos professores, porque muitas vezes a criança acaba sofrendo de doenças físicas, por exemplo, diarreia, vômitos, erupções na pele, né? Ou seja, são doenças com origem emocional. Lembram daquele filme Patty Adams com Robbie Williams, O Amor é Contagioso? Então esse filme deixa bastante claro que o estado emocional é diretamente ligado, diretamente relacionado com o estado de saúde. Grande parte das doenças tem origem emocional. Essa criança deve ser investigada pelos pais, atenção, casais, pelos pais. A partir do momento que foi detectado que essa criança teve uma alteração muito grande de um dia para o outro no seu comportamento, certo? Ela deve ser encaminhada para fazer uma consulta num psicólogo, em uma psicóloga, e após a análise da pessoa competente, esse caso deve ser levado às autoridades, ao conselho tutelar. Ok? Vamos cuidar das crianças. Infelizmente, o crime de estupro de vulnerável é muito recorrente. Então, pais, casais homo e heteroafetivos, vamos ficar de olho. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado. Até um próximo vídeo.